Amados, hoje nós vamos falar sobre riquezas. E não é riquezas espirituais, dinheiro. E a pergunta, que na verdade é o tema até mesmo deste sermão, amados, é como ficar rico? E talvez você que me conhece esteja aí chateado, mas eu vou falar para você ter um pouco de paciência. Até mesmo quem assiste a gente, né, nós temos replicado as ministrações para tantas pessoas, e eu creio que os irmãos também têm feito isso. Esse ano, a gente abriu o canal recentemente, a gente já chegou a, pode parecer pouco, né, mas a gente tem mais de 1000 visualizações no nosso canal já, né, então, amados, é a plataforma que, a estratégia que Deus nos deu para poder abençoar outras vidas. E talvez as pessoas que nos assistem vão ficar assim, ixi, mais uma, né? Mais uma igreja falando de dinheiro. Eu só peço que os irmãos prestem muita atenção e escutem até o final. Entender o que a Bíblia fala sobre riquezas. O que Deus fala sobre esta porção que pouquíssimas pessoas desfrutam. Como podemos ficar rico? Primeiro, amados, esse tema é o tema que embasa os livros mais vendidos no mundo atualmente. As recomendações, os 10 passos, as 5 atitudes, os 20 procedimentos que você tem que seguir para ficar rico, são os livros que mais vendem no mundo hoje, são os livros que falam sobre como ficar rico, e não atrás destes, são os livros que falam sobre autoajuda, que combatem os problemas na alma do ser humano, que fala como você pode vencer as adversidades e as aflições. São os 2 tipos de livros que mais vendem no mundo inteiro. São aqueles que te ensinam como ficar rico e aqueles que te ensinam como você ser autossuficiente, se automotivar para poder vencer as aflições do dia a dia. Eu quero dizer aos irmãos que você não precisa comprar nenhum destes livros. A Bíblia te ensina como enfrentar essas adversidades. Diogo, talvez você possa falar assim, Diogo, mas a Bíblia não ensina o homem a ficar rico. Ensina, amados. Nós vamos ver hoje aqui. Mas a riqueza não é algo abominável para Deus? Jesus um dia fez uma declaração que é muito difícil um rico entrar no céu. Sim, nós vamos ler também esse texto. Eu quero embasar hoje, amados, a mensagem aos irmãos em 3 perguntas muito claras e muito objetivas. Primeiro, qual é o problema da riqueza? Aonde está o problema em ser rico? Se é que tem problema. E se ele existe, quais são os problemas de ser rico? Eu não preciso falar quais são as coisas boas de ser rico. Você já deve ter um monte de coisa na sua cabeça, né? Um monte de pensamentos e convicções que ninguém tira. Se eu fosse rico, ixi, eu teria isso, eu faria isso. Eu sei que você tem um monte, né, uma série de sonhos e projetos aí que se você fosse rico, você iria realizar. Nosso país criou agora o costume e o hábito, né, e pelo que eu sei aí, esse ano, a Loteria Federal vai premiar 280 milhões de reais o ganhador. Os brasileiros estão fazendo filas nas lotéricas para fazer a sua aposta. O ser humano está desesperado para se tornar rico. E a Bíblia ensina. A Bíblia fala. Mas a primeira pergunta, amados, que nós vamos trabalhar é sobre qual é o problema das riquezas. Diogo, as riquezas não trazem problema algum. Não se engane, amados. As riquezas têm muitos desafios e problemas em você alcançar e depois de alcançar, em aprender a administrar. Ah não, eu sei que tem problemas, eu não preciso me preocupar com isso, pode deixar que eu vou aprender. Este é exatamente o problema. As outras 2 perguntas que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é: Deus pode nos enriquecer? Porque o homem pode se tornar rico não por intermédio de Deus, mas por intermédio dos estudos, do seu esforço, da sua capacidade, das suas habilidades, da sua criatividade, e ele conseguir enriquecer sem o intermédio de Deus. Não foi Deus que o enriqueceu.
Mas ele, pela sua capacidade, pelo momento, pela sorte, por uma oportunidade que passou diante, né, dos olhos dele e ele abraçou, não teve nenhuma interferência de Deus quanto a isso. Ele conquistou por sua própria capacidade. Eu não estou falando desse enriquecimento. Eu estou falando de um enriquecimento que o próprio Deus concede ao homem. Deus pode enriquecer o homem. E o terceiro questionamento que eu quero trabalhar hoje com os irmãos é: amados, como nós podemos ficar ricos? Presta atenção nisso. Como nós podemos ficar rico por meio da vida cristã? Por meio da palavra. E não por uma capacidade própria. Eu pedi para os irmãos terem um pouco de paciência e escutarem até o final. E essa pregação aí está parecendo, né? Vamos fazer um voto no final. Não, a gente não vai fazer voto nenhum. Mas nós vamos entender à luz da palavra o que é isto. Primeira pergunta é: qual é o problema da riqueza? Está aí em 1 Timóteo, no capítulo 6, os irmãos abriram. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos começar a ler a partir do verso 7. Ok? Vamos lá. Porque nada trouxemos para este mundo. Quando você nasceu, você não veio com nada, sem roupa, sem nada. E manifesto é que nada podemos levar dele. Está claro para os irmãos? Nós viemos para essa terra sem nada, e o dia em que nós partirmos dela, nós também não vamos levar nada. Nada. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que ele está dizendo aqui? Se você tem aonde morar e com o que se cobrir, tem o que comer, esteja feliz. Você tem uma muda de roupa, tem uma trilha brasilite, e você tem o que comer, você já tem muitos motivos para ser grato a Deus. Primeira convicção: nós chegamos a essa terra sem nada e vamos embora sem nada. Se você agora tem um barraquinho de papelão com uma cobertura de brasilite, uma muda de roupa e o que comer, você já tem mais do que você tinha no dia que você nasceu. Concorda? Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está criando uma linha de pensamento. Agora ele vai para um outro patamar. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Preste atenção. O problema não é o dinheiro. O problema é o desejo desesperado das pessoas em ser rico. Esse desejo é a manifestação de coisas que existem dentro dele, que é aí que mora o problema. O problema que ele está dizendo aqui é que muitas pessoas que querem ser rico, até aí não é problema. Você desejar ter posses não é um problema. O problema é que muitas vezes, aliás, na totalidade do sentimento, do desejo das pessoas, e eu, Diogo, estou afirmando que todos os que desejam e querem ser ricos, eles caem em tentação, porque o problema está no combustível que leva o homem a querer ser rico. É isso que vai fazer ele se perverter. Porque você tanto quer ser rico, se você hoje não é grato a Deus nem pelo que você tem, você nasceu sem nada e vai morrer e não vai levar nada, e você ainda murmura e reclama pelo que você tem. Então, se você está reclamando pelo que você tem, que é mais do que o que você teve lá no dia em que você nasceu, significa que você não tem um coração puro ao ponto de entender o que Deus pode fazer e até a riqueza que Ele pode conceder a você. O problema não está no dinheiro e muito menos em Deus. O problema está nos nossos sentimentos. Eu quero usar uma frase aqui, amados, que foi dito por um jogador de futebol cristão há alguns anos atrás, questionado por um repórter, e eles disseram assim: olha, o dinheiro muda as pessoas? Ele falou assim: não, o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro só mostra quem elas realmente são. O dinheiro só traz aquilo que estava guardado.
Ele nunca pisou em ninguém, por quê? Porque ele estava embaixo. Como que ele ia pisar em alguém se ele está lá embaixo? Por isso que ele nunca pisou. Mas o dia que ele estiver em cima, ele tiver oportunidade, ele vai fazer. Ele está dizendo que o problema é que o desejo das pessoas em querer ser rico, é ali que mora o problema. Olha o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É aqui que mora o problema. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro que é maior do que qualquer coisa. A Bíblia está dizendo, amados, aqui que o amor ao dinheiro é a raiz, é o princípio de toda espécie de males, porque o dinheiro traz poder, traz posição social, traz reconhecimento. O dia que você ficar rico, você vai ver como as pessoas vão te tratar diferente. O dia que você chegar num restaurante com uma Mercedes, você vai ver como as pessoas recebem você. E as pessoas querem não somente o dinheiro, mas aquilo que o dinheiro proporciona. Só que todas essas coisas que o dinheiro proporciona, são coisas que estão manifestando o desejo da carne. E é aí que mora o problema. O problema do dinheiro, amados, é a cobiça que os homens têm em alcançá-lo. O segundo livro mais vendido no mundo, é um livro chamado O Senhor dos Anéis, que depois foi editado em um filme de muito sucesso. E o que esse filme fala? Exatamente disso. Da cobiça pelo poder, pela autoridade, por respeito, por causar medo nas pessoas. O anel representa isso. E o que o anel fazia com as pessoas que possuíam? Amados, ele definhava o caráter daquelas pessoas. Ele trazia o que tinha de pior de dentro das pessoas. Elas matavam, elas faziam de qualquer coisa para poder possuir isso. É uma representação disso. O anel em si não é o problema. O problema é o que as pessoas pensam, desejam para poder alcançá-lo. E é disso que ele está falando. E o desejo de ser rico, essa busca, essa guerra do homem de se tornar rico, é o que deforma o caráter dele. É o que vai trazendo a ele, amados, coisas terríveis. Nós vimos aqui, amados, aqui, famílias que chegaram passando grandes dificuldades. E o Senhor abriu portas. E não é que eles saíram desta igreja. Eles nunca mais serviram ao Senhor. Estão no mundo. Nós continuamos a orar por eles, falar da palavra para eles, mas hoje estão endurecidos com suas convicções, ao ponto de eu ouvir com os meus próprios ouvidos, sim, Deus é bom, tal, mas também tem a minha parte, mas também eu lutei muito. Entendam uma coisa, amados, Deus não enriquece nenhum homem para a perdição dele. Deus não nos dá aquilo que vai servir para a nossa própria destruição, não dá. Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele molda o nosso caráter para nós aprendermos, mas pode ter absoluta certeza, todas as vezes que Deus fez isso, Ele fez uma única vez para mostrar para o homem, está vendo porque eu não dou? Ele, em toda a história da humanidade, só teve uma pessoa que Deus falou assim, eu vou arrumar uma mulher para você, e Ele arrumou, e aí Ele mostrou lá no Éden, está vendo, porque não é minha responsabilidade arrumar uma esposa para o homem, por isso que a palavra de Deus nos ensina a escolher, a procurar, é minha responsabilidade, não é de Deus, porque depois eu vou querer jogar a culpa nele, a minha incapacidade, das minhas imperfeições. Por isso Deus nunca mais fez isso. Deus um dia comoveu o coração das mulheres que acabaram de perder os seus filhos. Os filhos dela foram mortos por causa daquele povo. Deus moveu o coração das mulheres egípcias, elas tiraram seus ouro, brinco, anel e presenteou o povo que foi responsável pela morte dos seus filhos. Olha isso. Olha o que Deus fez. O povo pegou aquele ouro e fez o quê? Um bezerro. Aí Deus fala assim, está vendo? Está vendo porque eu não dou? Porque não sabe usar. Usa para sua própria perdição. O problema do dinheiro, amados, é que ele vem, primeiro para alcançá-lo, o homem já demonstra o seu coração totalmente pervertido. Faz qualquer coisa para alcançar. Corrupto.
se junta a deputados, senadores, igrejas, amados. Eu já recebi propostas. Como presidente de ONG, como diretor de ONG, eu recebi propostas de deputados. Pastor, deputado, pastor. Ó, vai cair na sua conta 600 mil, sua ONG já foi aprovada, está tudo certo. Só que é o seguinte, 300 mil você vai fazer assim, 50 você vai depositar nessa conta, 50 nessa, 100 nessa, assim. Os outros 300 aí é seu, faz o que você quiser. Deputado federal, pastor, propondo isso para mim. E está assim, amados. Assim, ó. Pode não haver dinheiro, mas pode ser influência de poder. Faz uma lei lá que no meu bairro a gente pode fazer barulho à vontade. Os barzinhos não, a igreja pode. É o mesmo princípio. O problema é o amor ao dinheiro. Você não tem que ser possuído pelo dinheiro, você tem que possuir o dinheiro. E presta atenção no que eu estou falando aqui. Isto é muito mais difícil do que você imagina. É muito mais difícil do que você imagina. Ah, possuir o dinheiro é fácil. Não é. E eu vou mostrar para os irmãos. Não é fácil. Você constantemente está sendo provado. Aquilo mexe com a tua carne. A autoridade, o poder, a sua posição, o carro que você tem, aonde você mora, tudo isso mexe, e é o tempo todo, não é o diabo, é a sua carne querendo perverter o seu caráter. Não é algo assim, não, o dia que eu tiver, você pode ficar tranquilo que eu vou ser. Nós vamos ver primeiro na palavra de Deus, que se você já não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Nunca. Não acha assim, o dia que eu for rico, mentira. E não é fidelidade, eu estou falando de dízimo e oferta não. Fidelidade em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina aqui, nós vamos falar sobre isso. Qual que é o problema aqui, amados? É o amor ao dinheiro. O versículo 10, ele fala sobre o quê? A cobiça. Foi a cobiça que fez com que muitos homens de Deus se desviassem do caminho. E o que é a cobiça? Eu quero falar algo aos irmãos aqui. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e lá no capítulo 20, ele é conhecido e famoso porque ele descreve os 10 mandamentos. O último, o 10º mandamento é não cobiçarás. É o único mandamento, preste atenção, é o único mandamento que é subjetivo. O que é matar? É bem objetivo, tirar a vida de alguém. Ponto. O que é ser idólatra? É tudo muito objetivo. Agora, não cobiçar é abrangente. É não cobiçar o quê? A mulher do próximo? Também. As coisas dos outros? Também. Cobiçar é o desejo desenfreado de possuir algo que você não tem. Seus olhos tocam e você quer. Eu quero ter aquela vida, eu quero ter aquilo, eu quero experimentar o que ele experimenta, eu quero viver. E é aí que está o problema, a cobiça. Amados, eu confesso aos irmãos, muitos de nós, quando conversamos, eu percebo na maneira como fala, no quanto saliva na boca, o olho quando brilha, isso tudo revela a cobiça, o desejo de ter aquilo. É notório. Não tem como você falar assim, Amados, é um desejo incontrolável. Se você chegar aí, se Deus falar assim para ele, viu, você nunca vai ser rico, emudece, fica triste, se bobear cai até em depressão. Como assim, Deus? O que eu estou fazendo de errado? Por quê? Porque muitas vezes está até no caminho do Senhor, na expectativa de um dia ser rico, ficar rico. A cobiça, amados, é o desejo de ter que alcançar algo, de querer um dia chegar naquela posição. Isso pode ser um status social, pode ser uma família, pode ser uma carreira profissional, pode ser um bem, um patrimônio, qualquer uma dessas coisas. E o que ele está dizendo? O dinheiro não tem nada a ver com isso, o problema é a sua cobiça. O problema é o amor que você tem pelo dinheiro. O dinheiro dita se você está feliz ou não. Pega o peão lá no dia do pagamento. Ele é a pessoa mais feliz do mundo. Pega 2 dias antes do pagamento. Ele é a pessoa mais triste do mundo. Porque o que manda 2 dias antes, ele é a pessoa mais triste. 2 dias depois também do pagamento, ele é a pessoa mais triste do mundo, que já acabou.
Por quê? Porque é o dinheiro para mostrar o quanto é escravo do dinheiro, é o dinheiro que dita o ânimo dele. Se tem na conta, ele está feliz, se não tem, ele está triste. Se ele possui, então ele está feliz. Se ele não tem, ele se entristece. Lemos aqui pelo pastor Paulo. O que Abacuque está falando? Que o motivo da alegria dele não é o que ele tem na conta bancária, não é o que tem no pasto, não é o quanto está engordando. Isso tudo não muda para ele. E eu pergunto para você, o que te entristeceu nesse ano de 2018? Se as suas decepções estão associadas a dinheiro, é porque você acha que não se enquadra isso que está lendo aqui. Tome cuidado. Tome cuidado. Este é um principado que reina sobre o mundo. Apocalipse 6 diz. O dinheiro, o comércio, é um principado. E ele está sobre a terra. E são pouquíssimos que não são escravizados por ele. Que o dinheiro é o que dita o que ele vai fazer. A falta dele traz tristeza, a abundância dele traz muita alegria, mas também preocupações e medos e dúvidas, nada de fé. Ele está dizendo isso, o problema é o amor do dinheiro. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, Salmo 119, grava esse texto, amados, Salmo 119, você quer saber qual que é o problema do dinheiro? É essa cobiça, o desejo desenfreado de ter que possuir, de querer ter ele a qualquer custo. Agora olha o que diz no Salmo 119, versículo 36 e versículo 37, nós vamos ler. Versículo 36 diz assim: inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Esses dois versículos estão falando do mesmo assunto. O primeiro ele está dizendo assim: Senhor, pega o meu coração e inclina ele aos teus testemunhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Amanhã os irmãos vão estar testemunhando aqui. E é muito raro você ouvir testemunhos que não estejam associados a dinheiro. Ah, porque Deus abriu uma porta de emprego para mim. Ah, porque eu tinha um sonho de comprar uma casa e Deus me deu a oportunidade de comprar a casa. O que ele está falando aqui? Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Amado, sabe qual foi a minha maior vitória em 2018? Foi porque eu larguei um vício. Porque eu parei de mentir. Foi porque eu comecei a ser mais ativo na obra de Deus. Os testemunhos não estão associados a Deus. Até conseguimos conectar alguma coisa em razão da graça de Deus. Mas ele está falando assim: Senhor, eu não quero testemunhar sobre cobiça. O maior sonho da minha vida. Amados, você não sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu clamei: Senhor, me dá uma casa, é o sonho da minha vida. Ele está falando assim: Senhor, eu não quero me alegrar por isso. Se eu quero testemunhar de quanto eu estou sendo transformado no meu caráter, e não naquilo que o homem cobiça. Eu tenho aqui, amados, várias testemunhas, que ao longo de todos esses anos eu nunca testemunhei porque Deus me deu uma casa. E teve pastor que brigou comigo por isso. Por que você não fala? Eu falei: falar o quê? Olha o que Deus fez. Eu falei: eu sei que Ele fez. Mas por que você não fala? Porque existe algo muito melhor do que a casa que Ele me deu esse ano. O problema é que as pessoas não valorizam isso. O problema é que para as pessoas isso não importa. Se você falar que Deus te deu uma casa nova, é esse testemunho forte, traz aqui que a gente vai pôr até na televisão. Agora você falar assim que você aprendeu o que é amar, perdoar. Hoje as pessoas estão me ofendendo e eu não fico chateado, eu não fico de cara virada, eu não vou para casa e fico sem dormir. Deus está me ensinando a entender o que é o amor. Você não escuta testemunhos assim. E o que ele está falando? Senhor, eu quero que você, Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. Eu não quero testemunhar de cobiça.
Não, traz esse testemunho aqui, porque os irmãos vão entender que se você falar que você conseguiu isso, eles vão entender que foi aqui nesse lugar, nessa igreja. Então eu quero ir naquela igreja, porque aquela igreja lá, os testemunhos são fortes. No segundo versículo 37, ele fala assim: desvie os meus olhos de contemplar a vaidade. Os olhos é onde nasce a cobiça. O que é vaidade? É tudo aquilo que é passageiro. Tudo que seus olhos estão tocando aqui é vaidade. Tudo isso aqui vai acabar. Essas paredes um dia vão acabar, eu vou acabar, os instrumentos, isso aqui não importa se é metal, borracha, plástico, tudo vai acabar. Tudo que os seus olhos tocam é vaidade. Vaidade significa é passageiro, é transitório, vai acabar. Senhor, eu não quero que os meus olhos fiquem desejando e cobiçando a vaidade. Mas o que ele diz? Vivifica-me no teu caminho. O que eu quero é testemunhar do que eu estou vivendo no teu caminho, em obediência à tua palavra, no ministério que o Senhor está me confiando, na obra que o Senhor está colocando nas minhas mãos. É isto que eu quero ser conhecido e visto, não pelo que eu alcancei por cobiça ou por vaidade, porque nós vamos alcançar, mas isso pouco importa. Tem pessoas que ficam indignadas, porque eu e a Jéssica, a gente acabou de construir uma casa e vamos vender. Mas essa casa é tão linda, e daí que ela é linda? Vamos vender. A gente gosta de construir, e financeiramente isso é bom. Ah não, você tem que ter a sua, se apega, porque não consegue viver sem as coisas, tem que ter, porque se não tiver não traz segurança, e mesmo tendo não tem segurança, não tem. Senhor, se eu quero testemunhar aqui no dia 31, eu não quero testemunhar daquilo que eu alcancei por cobiça. Deus sabe que era o meu desejo, e Ele me deu, e daí isso não é testemunho. Testemunho é o que o eunuco trouxe para a casa dele, quando ele chegou na casa dele. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava no caminho, apareceu um diácono lá chamado Felipe, ele me explicou, eu me rendi aos pés do Senhor, me batizei, e hoje eu sou salvo. Ele não está preocupado, eu fui, fiz negócios, dobrei minha riqueza, sou mais rico, hoje eu comprei isso, fiz aquilo. Ele não está preocupado com isso. Esse é o problema, amados, da riqueza. Que a riqueza, ela manifesta o desejo, a cobiça dos homens em possuir. Sabe quem foi o homem na Bíblia que mais falou sobre cobiça? Sabe quem foi o homem que mais ensinou como combater a cobiça? Não é coincidência. É o homem mais rico que já pisou sobre a terra. Onde você vai mais encontrar conselhos de como combater a cobiça é em Salomão. Por quê? Porque ele entende desse assunto. Ele entende. Ele teve muito dinheiro, muita riqueza. Ele sabe o que é olhar as coisas, tudo que ele desejava, ele podia ter. Por isso ele ensina sobre a cobiça. E o problema do dinheiro é a cobiça, é o amor ao dinheiro, é o amor às riquezas. Este é o problema. Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Olha esses textos, você vai entender por que o dinheiro é um problema. Não ele em si, e nem Deus. O problema é o homem. Percebe que ele está falando dele mesmo? Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Eu não quero ficar preso à cobiça. Senhor, o que eu quero é que o Senhor desvie os meus olhos da vaidade, mas aplica, ensina-me a vivificar no teu caminho, na tua obra. Percebe que o salmista está colocando todo o problema nele. O problema sou eu, Deus, eu sei. Eu cobiço, eu quero ter o carro, eu quero ter a casa, lançou, eu quero ter. Ah, é coleção, eu quero ter. Ah, isso, eu quero ter. O problema sou eu. É isso que o salmista está falando. Senhor, me ajuda, porque eu sei que o problema sou eu. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, o problema é que o homem ama o dinheiro, ele cobiça o dinheiro, ele deseja o dinheiro mais do que tudo, e esse é o problema, é a cobiça, não é o dinheiro em si, e nem Deus. Aonde está o problema da riqueza? Nisso. A pergunta que eu faço aos irmãos agora é: Deus pode enriquecer o homem? Ah, mas isso é uma coisa ruim, isso causa tanto dano. Mas Deus enriquece, amados. O povo mais rico da face da terra são os judeus. O povo mais rico, os maiores banqueiros, os maiores acionistas são os judeus. Você vai encontrar um russo, você vai encontrar alguns americanos, um mexicano, mas quando você olhar para a nação
amados, israelita, o povo que tem origem de Abraão, você não vai encontrar um pobre da sua descendência intensa. Riquíssimos. Riquíssimos. Você pega os bancos brasileiros aqui, privados, depois você dá uma estudadinha para ver quem que manda neles. São os judeus. E quem deu essa porção a eles? Deus. Não é pela capacidade deles. Não é porque eles são diferentes por isso ou por aquilo. Foi uma bênção que Deus repousou sobre esta descendência. Quem foi o homem mais rico que já pisou sobre a face da terra? Salomão. A Bíblia diz: nunca haverá um homem como ele, em riqueza. Quem deu a riqueza para ele? Nós sabemos. Foi Deus. E como que Deus não pode enriquecer o homem? Se Deus pode enriquecer o homem, por que Ele não faz isso comigo? Primeiro vamos responder e entender que Deus pode enriquecer o homem. Pode. E não é só riqueza de conhecimento e graça, não é disso. Mas Deus pode enriquecer o homem? Pode. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19. Vamos aprender como ser rico. Hoje não tem problema ter a pregação durar um pouquinho mais, né, amados? O tema é importantíssimo. Mateus 19. Não. Mateus 19, não Lucas. Está em Mateus 19? A partir do versículo 16. Vamos lá. Eis que, aproximando-se dele um mancebo, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Percebe que ele não fala sobre cobiça. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Percebe que Jesus falou dos mandamentos, mas não falou do principal sobre o assunto, que é: não cobiçarás. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. O mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para aqui. Diogo, mas você acabou de fazer uma pergunta dizendo que Deus pode enriquecer o homem? Pode. Aí vem Jesus e acaba com tudo isso. Ele fala assim: é muito difícil um rico entrar no céu. Muito. Ele faz uma comparação. E essa agulha, nós sabemos, não é uma agulha de costura. Nas muralhas de Jerusalém existe uma coisa chamada agulha. E é um lugar aonde muito estreito, mas muito estreito, que ali passava, no tempo de guerra, passava somente alguns elementos. Um homem não podia passar, muito menos um camelo. Por um camelo passar ali, amado, seria muito difícil e quase impossível. Talvez as suas patas teriam que ser quebradas. Ele teria que sofrer muito para conseguir passar ali. Ele chegaria ao outro lado, mas chegaria sem as patas, machucado, e talvez nunca mais iria andar. Ele teria que pagar um preço muito caro para poder entrar em Jerusalém. É disso que Jesus está falando. Ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, um rico no céu? Difícil, muito difícil, por tudo isso que nós já lemos até aqui.
Você acha que combater a cobiça, que possuir o dinheiro e não ser possuído por ele é muito fácil? Não é. Primeiro, se você pensa que é muito fácil, já tem absoluta certeza de que você não tem o coração preparado para isso. Porque não é. Não é fácil. Não é fácil você ser a mesma pessoa possuindo. Não é mais fácil você ter autoridade e poder e se manter humilde. Não é fácil. E é disso que Jesus está falando. E se Jesus está falando, você pode não acreditar no que eu falo, mas Ele está dizendo: um rico entrar no céu, difícil. Sabe o que os discípulos falam para Jesus? Jesus, então assim, vamos lá. Então não tem como. Então é impossível. Olha o que eles dizem no versículo 25. As pessoas normalmente só lêem até aqui, né? Olha o 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem pode salvar-se? Se o rico não pode entrar no reino de Deus, como que nós vamos fazer isso? 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. É impossível. Para o homem é. Mas Jesus está dizendo assim: nem para todos. É possível sim. Para Deus é possível. Como que Zaqueu, sendo rico, entrou no reino de Deus? Ele continuou rico, amados. Ele deu metade da fortuna dele. Mas ele teve que dividir. Ele teve que repartir. Ele teve que agora trabalhar o resto da vida dele para pagar uma dívida. Ele teve que se esforçar. Ele teve que pagar um preço que o pobre não paga. Ele teve que começar agora a pegar parte do dinheiro dele e constantemente estar abençoando as pessoas. Eu estou dizendo isso sabendo que eu já perdi meu galardão, mas para os irmãos entenderem. Fui cortar o cabelo hoje, vocês perceberam? É isso aqui mesmo, viu? E meu cabeleireiro é uma pessoa muito simples. Muito simples. E eu estava sem trocado nenhum. E eu fiquei pensando, né? Ixi, sempre vez que eu venho com uma nota alta aqui, ele acaba falando assim, viu, vai embora, na próxima você paga. Paga os dois. O do próximo e dessa vez. E eu tinha uma nota de R$100. Aí eu pensei assim, eu falei assim, viu, faz acho que 14 anos que eu corto o cabelo com ele. 15 anos quase. Eu nunca fiz nada por ele. Eu falei assim, eu vou abençoar a vida dele hoje. Aí eu peguei, terminei de cortar, fui lá e dei na mão dele. Falei, ó. Ele, peraí, eu falei assim, ele olhou assim, falei, peraí. Eu falei, não, eu quero te dar. Ele olhou para mim assim, falou, como assim? Eu falei, não, é para você. Eu nunca te dei nada, olha quantos anos você me atura aqui. E eu quero te abençoar. Ele falou, rapaz, estava vazio o salão, ele falou assim, eu nunca ganhei um presente desse. Eu falei assim, não, eu quero te abençoar. Você é uma bênção na minha vida, cara. Quanto tempo a gente está aqui, você corta o meu cabelo, você já conversou. Quantas vezes eu fui embora sem pagar, porque eu não tinha, eu falei, Beto, não tenho condições. Você falou, viu, pode ir embora, fique em paz. E você não me cobrou no outro dia. Eu lembrei você, você falou assim, está devendo? Tá. Então tá bom. Quantas vezes? Ele falou assim, mas para ele isso é tão normal. Eu falei, não, eu quero te abençoar. Que abençoar o quê? Que dividir para os outros o quê? O que dá para abençoar a vida de um garçom? É serviço dele, ele está sendo pago para fazer o serviço dele. Isto demonstra, amados, que o nosso coração, qual que é a parábola do rico e ele é insensato? Quando ele ganhou muito, o que ele fez? Destrói os celeiros, aumenta o celeiro. Vamos juntar mais. Jesus olha e fala assim, louco, se a medida é transbordante, é porque ela não te pertence. Se ela está transbordando, é porque não é seu. É para você dividir com quem está à sua volta. É para você abençoar a vida dos outros. E o que o rico insensato faz? Não, aumenta o celeiro. Engorda a poupança. Compra outro carro. Tem 5 carros na garagem e mora 3 pessoas na casa. Tem 4 casas. Como é que você mora em 4 casas? E isso, as pessoas entendem que medida transbordante é o quê?
junta mais. Jesus ensina que isto é a condenação do rico. Você tem mais do que você precisa. Por que você não divide? Ah, porque eu tenho muito pouco. Porque você não divide o pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Nunca. E essa atitude que eu testemunho aos irmãos aqui, não é a atitude que eu tenho hoje. Sempre tive. E eu quero confessar aos irmãos, isto foi algo que eu aprendi na minha casa. Compartilhava com a minha esposa sobre isso ontem, voltando de viagem. Eu tive um tio, tenho um tio, ele não morreu. É uma bênção na minha vida aquele homem. E durante muitos anos, eu morando em Sorocaba, a gente ia para São Paulo, eu passava as férias lá, na adolescência. E eu aprendi muita coisa com aquele homem. Muita coisa. E tem uma coisa que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com ele. Abençoar. Ele falou assim, nunca você vai dar uma carona e deixa a pessoa na esquina. No meio do caminho, leva até a casa dela. Se você sabe que ela não tem, faz uma compra. Leva na casa dele. E ele falava isso para mim, falou assim, você tem que abençoar as pessoas. E eu falava, tio, mas é difícil, porque eu tenho tão pouco, eu não ganhava nada, eu não tinha. Ele falou assim, mas Deus vai, e quando Ele te colocar alguma coisa, divide. Divide. E aquilo, amados, aquilo vinha na minha cabeça, os próprios filhos dele não ouviam os seus conselhos. Extremamente egoístas. E eu ficava vendo ele, amados, não tinha um salário exorbitante. E ele hoje é penalizado na vida, porque a vida dele inteira, ele dividiu o que ele tinha com os outros. Ele ajudou um monte de gente a construir, ele ajudou um monte de gente a fazer um monte de coisa na vida. E ele não tem a casa dele. E ele é cobrado por isso. E ele é penalizado por isso. E as pessoas que ele ajudou, muitos deles não reconhecem. E ele abençoou. E ele, amados, a minha adolescência inteira, eu via ele fazendo. Eu via ele fazendo, ele saía, ele dava carona para todo mundo na igreja. Levava. E o erro foi porque ele não trabalhou isso na casa dele. Para ensinar a importância disso para os seus filhos. De como é importante, de como é bom. Pelo contrário, seus filhos começaram a ter raiva dele por isto. Porque eles eram os últimos. Eu não aprendi essa parte ruim. Eu aprendi a parte boa. Deus nunca deixou ele sem carro. E ele podia ter um carro velho, batendo lata, mas ele estava ali abençoando a vida de todo mundo. Ajudando quem ele podia. Eu aprendi isso com ele. E isso é um dos princípios bíblicos. Você tem que dividir. Se você não dividir, Deus nunca vai te dar. Porque você não divide, é um dos motivos que Deus nunca vai dar nada na sua mão, porque você quer reter, é meu, possui, é meu. Não divide com ninguém, não abençoa a vida de ninguém, não ajuda ninguém. Deus enriqueceu Salomão, e o que Salomão fazia? A rainha de Sabá chegou com um presentão, sabe o que ele fez? Ele não ficou com nada, ele colocou tudo no templo. Aí sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele ganhou outra bênção. Aí o que ele fez? Ele dividia. E é um princípio do reino de Deus, quanto mais você divide, mais multiplica. É assim que funciona. Se você não divide, apodrece e morre na sua mão. É isso que era o maná. O que é a multiplicação dos pães? Só existiu porque só tinha uma pessoa que possuía. O que ele fez? Jesus, faz o que o Senhor quiser, não é mais meu. O pão, o peixe é seu. Se quiser só o Senhor comer, eu passo fome, não tem problema. E aquele menino foi para casa com 12 cestos cheios. Por quê? Porque ele dividiu. O cristão não entende isso. E não é dividir com a igreja, não é fazer voto. Eu vou dar na igreja. Eu vou dar porque Deus vai. É dividir com o povo de Deus. O que Tiago nos ensina no capítulo 2? Quando você vê um irmão que não tem o que vestir, não tem o que comer, o que você tem que fazer? Ora por ele. Não! Se você tem como dar, vai lá e dá. Vai na sua despensa, pega o cartão, vai lá, faz a compra, abençoa. Não fica avaliando se ele merece ou não. Isso é o reino de Deus, é dividir. Quanto mais nós dividimos, mais o Senhor nos concede. Por que o povo de Deus cobiça e quer ter e nunca vai alcançar, como Tiago 4 diz? Cobiçais e nada tendes, e nunca vão possuir, porque não divide. Eu sei que o Rômulo é uma bênção, então o que eu faço? Rômulo, tem um irmão precisando de uma coisa aqui.
Sabe o que o Romulo faz? Ele tira do bolso e faz. Eu falo para ele fazer, mas eu não divido. Não, ele é bobo. Ele é tonto. Ele, sabe, as pessoas chegam e ele ajuda todo mundo. Vai ver como é a vida dele. Se tem falta alguma. Ele é bobo, é o rico insensato, ele é louco. Ele não percebe que isso está levando ele à condenação. Ele não percebe que isso está destruindo a vida dele. E Jesus fala assim: louco, nesta noite você vai morrer. E tudo que você juntou vai ficar para quem? Para quem? Não usufruiu de nada. E não vai ficar para você, você não vai levar. Vai ser comido pela traça. É o que Jesus está dizendo aqui. Por que é difícil um rico entrar no céu? Porque ele não divide. Ele não reparte. Ele não reconhece o esforço das pessoas. Ele não abençoa nada que está... A medida é transbordante. Mas a transbordante significa o quê? Que os meus celeiros estão pequenos. Destrói e faz maior. Eu aumento os meus sonhos. Meu sonho era ter uma casa. Bom, agora que eu tenho uma casa, meu sonho agora é ter uma casa na praia. Aí depois que eu tenho uma casa na praia, agora o meu sonho é poder, na verdade, nem ir para essa praia. É conhecer todas as praias do mundo inteiro. As 10 maiores praias do mundo. Tá bom. Aí depois que você conhecer as 10 maiores praias, qual que é o seu outro sonho? O sonho vai aumentando. Isso é o celeiro. O celeiro vai aumentando. E o reino de Deus vai para onde? E a gratidão a Deus vai para onde? O celeiro vai aumentando. Os objetivos, a cobiça é cada vez maior. A passada fica cada vez mais larga. Não, depois que eu conseguir a casa na praia vai ser diferente. Não vai. Vai continuar. Porque o princípio está errado. Porque o princípio está corrompido. É por isso que ele está dizendo, é difícil um rico entrar no céu. Ou você conhece algum rico que divide o que tem? O dia que você conhecer esse rico, são raros, viu, amados? É raro. É muito raro. Confesso aos irmãos que é difícil encontrar. Por quê? Pela cobiça. Ele quer mais. Ele já tem muito, mas agora os sonhos dele, o celeiro dele agora é maior, os objetivos dele é maior. Ele tem mais coisa para alcançar. Deus pode enriquecer o homem? Pode. Mas por que ele enriqueceu Salomão? Porque Salomão nunca se importou com a riqueza. Quando ele teve a oportunidade de fazer o pedido, ele não pediu dinheiro. Ele pediu uma coisa que era para Deus. Falou: Deus, o Senhor me deu o seu povo. É o seu povo. É o povo mais importante que tem sobre a terra, porque é o seu povo. Eu não me sinto capacitado, me dá sabedoria e conhecimento para cuidar dele. Nunca, ele disse, me dá sabedoria e conhecimento para o meu nome ficar gravado na eternidade. Para eu deixar ensinamentos para a humanidade. Para eu ser conhecido por gerações e gerações. A preocupação dele era cuidar do povo de Deus. Deus olha para ele e fala assim: sabe por que você vai ganhar muitas outras coisas? Sabe por que você vai ser o homem mais rico que só pisou sobre a face da terra? Sabe por que nenhum rei vai prevalecer sobre você e vai escravizar o seu povo e o seu reinado? Sabe por que você vai ser conhecido por toda a eternidade, o seu nome vai estar gravado? Porque você nunca cobiçou essas coisas. Foi por isso que Deus deu. Porque o coração dele não estava nessas coisas. Porque o celeiro dele, quando ele via que estava transbordando, o que ele fazia? Ele dividia, ele presenteava, ele abençoava o povo. Ele não aumentava o celeiro, pelo contrário. Isto só aconteceu, eu já disse aos seus irmãos, porque ele pegou tudo que ele tinha, 1000 animais, ele ofereceu em gratidão a Deus, sem esperar nada em troca. Ele deu tudo que ele tinha. Por que Jesus disse que aquela viúva deu mais do que todos? Porque ela deu tudo. Ela que tinha que ser abençoado, e ela dividiu. Deus enriquece? Enriquece. Mas não para quem tem esse coração cobiçoso, ganancioso. Quais são os meus e os seus sonhos? Tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Ou tem a ver com o seu livre e belo prazer? Sabe o que a Bíblia diz para nós no Salmo 37? Que Deus conhece os nossos sonhos. Eu não preciso nem lembrar Ele. E Ele tem prazer em realizar os sonhos, desde que eu não fique preocupado com eles e nem lute, viva tentando alcançá-los. Ele tem prazer de nos dar. Prazer de nos dar.
Quer ser rico? Divide, desprende, abençoa, dá. Mas se eu der, vai faltar. Você acha que vai faltar? Você pensa que vai faltar? Não falta, amados. Quanto mais desprendido nós formos, mais alegria e prazer o Senhor tem em nos abençoar. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Provérbios. Isto, escrito por ele mesmo, Salomão. Fiz questão de pegar os conselhos dele. Provérbios capítulo 10. A diferença da riqueza que provém de Deus, da riqueza que provém do mundo, é gritante. Olha o que ele diz aqui em Provérbios capítulo 10. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Só que essa riqueza não vem com dores. Está cheio de gente que ficou rico, mas perdeu a saúde, perdeu a família, foi perdendo um monte de coisa pelo caminho, mas conseguiu, enriqueceu. Não tem talvez nem para quem deixar porque não tem herdeiro. Ou os herdeiros estão esperando como lobos, esperando a morte para poder devorar e acabar com a herança em 5 anos. Ele diz que a riqueza do Senhor não vem com essa conta cara, ela não vem com dores, não vem com dores. Amados, Salomão não fez uma campanha, as pessoas vinham do mundo inteiro para ouvir aquilo que ele pediu para o Senhor. A Bíblia diz que os homens vinham até Salomão, os reis da terra vinham até Salomão para ouvir as palavras de sabedoria dele. O rei sentava e falava: Salomão, eu tenho um problema lá no meu reino que é o seguinte: eu tenho algumas províncias e elas são administradas desta forma, mas eu não consigo resolver esses problemas. Salomão pegava e ensinava a eles, gratuitamente. Ele dividia o que Deus deu para ele. Sabe o que esses reis faziam? Salomão, tua sabedoria é muito excelente. Olha, eu trouxe um monte de presente aqui, ó. 80 toneladas de ouro. Faz a conta. Ó, eu trouxe alguns presentinhos, pedras preciosas, ouro, tecido. Eu trouxe. Ele não pediu nada e ele nunca cobrou. Diferente do outro aí que está sendo lixado pela sociedade, tinha 50 milhões parado na conta. Dava ajuda espiritual, mas cobrava. Salomão nunca cobrou e o povo dava. Ele trouxe riquezas do mundo inteiro para dentro de Israel, fazendo o quê? Não cobrava nada. Ele dividia o que Deus deu para ele. Tudo que Deus deu para ele, ele dividia. Conhecimento, sabedoria, Deus dava riqueza. O que ele fazia com a riqueza? Dividia com o povo. Segunda Crônica 7, diz lá, nós gostamos de ler o 14, mas lê antes. A Bíblia diz que ele inaugurou o templo e o palácio, a casa dele e a igreja. Sabe onde ele passou a primeira noite? Na suíte presidencial dele? Não, ele passou na igreja. Ele tinha mais prazer de ir para a igreja do que para a casa dele. E era um palácio. E aí o Senhor naquela madrugada falou assim: esse é o lugar onde eu vou falar com o meu povo. E Deus fala com ele naquele lugar. Ele não foi dormir no palácio. Ele inaugurou os dois, o templo e o palácio. Para onde ele foi? Para a casa de Deus. A casa de Deus era mais bonita que o palácio. Ele preferia dormir no templo do que dormir na casa dele. O coração dele não estava preso com essas coisas, amados. Por isso que a riqueza que provém de Deus não vem com dores. Consegui juntar um patrimônio, mas perdi minha saúde. Agora eu estou velho, agora eu vou tentar aproveitar o tempo de resto. Perdeu a vida inteira tentando juntar. A riqueza do Senhor diz não. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dor. Aí talvez você pense assim: o que é bênção do Senhor? O que é essa bênção e essa palavra? O que é? Deuteronômio 28. Abre lá. 5º livro da Bíblia. Porque essa bênção, mas será que é alguma coisa espiritual? Deuteronômio 28. É dinheiro, é riqueza, amados. É honra. Deuteronômio 28, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10 somente. Deuteronômio 28, 1 diz assim: será que,
se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas essas bênçãos, ele vai explicar o que é, virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Então vamos entender o que é essas bênçãos. Por isso que vem bendito. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Uma boa fama diante da sociedade e da cidade. 4. Bendito o fruto do teu ventre, teus filhos, e o fruto da tua terra, tudo que você plantar, o fruto dos teus animais, a sua criação, e as suas vacas, os rebanhos das suas ovelhas, vão produzir mais, vão ser mais abençoadores que os outros. 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, o teu sustento, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. 7. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, abundância, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Tudo isso tem um princípio. A bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores, como nós vimos lá em Provérbios. As bênçãos do Senhor são essas, mas antes de chegar no versículo 3, o versículo 1 e o versículo 2 diz o quê? Que para você desfrutar disto, você tem que fazer o quê? Ouvir e obedecer. Para você ganhar a vida, você tem que perder ela, é isso que Jesus fala. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Para você ser rico, o que você tem que fazer? Dividir. A economia no mundo não fala isso. Para você crescer, para você juntar, para você se tornar uma empresa muito grande, o que você tem que fazer? Você tem que acumular riqueza, acumular valor, não dividir. Como assim? Você pega o lucro e divide? Você nunca vai ser rico. Você nunca vai ter. Você nunca vai alcançar seu objetivo, se toda vez que entrar o dinheiro aqui, você dividir. Você repartir e ficar com uma pequena parte. Não, você tem que ficar com a maior parte. Você tem que ficar com tudo. O que a lei diz que você tem que pagar, você paga. Mais que isso, não. Você não precisa. Mas quem que trabalha? Quem que faz a sua empresa acontecer? São essas pessoas. Por que você não quer dividir com eles? Entenda, amados, que para ser rico em Deus, esta riqueza que não vem com dor, que não vem com perdi minha saúde, perdi minha família, ficou tudo pelo caminho, os filhos nas drogas, não. Esta riqueza vem do Senhor do dia em que você não correr atrás delas. A Bíblia diz que elas vão te alcançar. É o caminho inverso. Não é você correndo atrás delas. Não é você lutando para conseguir, não, eu vou, porque eu vou alcançar. Não, você tem que fazer o teu trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Faça com perfeição. Uma vez até, eu uso muito esse exemplo, mas é um fato, isso aconteceu mesmo. E esse é um princípio que a Disney segue. E um relato muito interessante, olha como é que funciona as coisas lá dentro. Um dia um pai foi entrar numa atração com o seu filho, e o filho estava com sorvete, tinha acabado de comprar, do lado da atração tinha uma lojinha de sorvete, ele comprou sorvete e o menino ia entrar. O rapaz ali, jovem, que estava na porta da entrada, disse assim, olha, ele não pode entrar aqui com sorvete, porque na atração não pode. O pai olhou para o menino e falou assim, explica para ele, quero ver você tirar o sorvete da mão dele. Ele ajoelhou, olhou no olho do menino e falou assim, olha, você não pode entrar aqui com sorvete, mas nós vamos fazer assim, você entra, aproveita e deixa o seu sorvete comigo, e quando você sair, eu te devolvo o sorvete. O menino ficou olhando para a cara dele, olhou para o pai falou, tudo bem. O pai pensou assim, ele vai jogar o sorvete fora, e na hora que sair o menino nem vai lembrar que estava chupando sorvete. O que esse menino fez? Jogou o sorvete no lixo, esperou 40 minutos, o tempo da atração. Quando terminou a atração, um pouquinho antes de terminar, ele correu, comprou do próprio bolso um sorvete e ficou na porta de saída esperando o menino. Quando o menino saiu,
Ele olhou aquele sorvete, olhou para o rapaz, ele nem lembrava. Ele, pai, o meu sorvete. E ele entregou, falou, está aqui. O menino ficou olhando, porque o sorvete dele já tinha chupado um pouco e estava inteiro. Na cabeça desse menino, na Disney, o sorvete não derrete. E ele foi embora. O pai foi e relatou isso no escrito e mandou isso para a Disney. E quando ele relatou isso na Disney, a Disney mandou uma resposta para ele, falou, olha, não foi só isso que aconteceu. Ele participou de uma reunião e disse assim, nós temos um problema. As crianças compram sorvete e estão entrando, ele nunca disse que tinha pago do bolso, ele nunca tinha contado essa versão. E as crianças estão lá e eu tenho que barrar as crianças. Então vamos mudar. O que eles fizeram? Eles afastaram, venda de sorvete agora é muito longe desse brinquedo. Mesmo que a criança compre, quando chega lá já chupou todo o sorvete. Então o problema foi resolvido. Mas eu quero destacar aqui, amados, o que esse menino fez. Ele não está pensando nele. Ele está pensando no todo. E se a empresa continuar recebendo pessoas lá, ele vai continuar empregado. Mas eu vou gastar $1 do meu bolso? Qual o problema? Essa é a mentalidade egoísta, amados, que as pessoas têm do mundo. Isso é problema da Disney. Isso é problema do presidente. Eu não estou nem aí. O problema, amados, é exatamente isso. Para alcançar as bênçãos do Senhor, eu preciso começar a fazer o quê? A vontade do Senhor e não a minha. Aprender o que é dividir, compartilhar. Para encerrar, vamos ler em Tiago, capítulo 4, um dos últimos livros da Bíblia. Tiago 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Vamos ler a parte B desse versículo. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ele agracia os humildes, os que dividem. Daniel se tornou riquíssimo na Babilônia, poderosíssimo, uma autoridade incontestável. O que ele fez para ser tudo isso? Ele não se preocupou com a sua própria vida, ele se preocupou em obedecer aquilo que o Senhor ensinou a ele. Deuteronômio 28 diz o quê? Se você for obediente à palavra, essas bênçãos vão te alcançar, você não corre atrás delas. Por que Jó era o homem mais rico do seu tempo? Porque nada do que ele tinha importância. Nada do que ele possuía tinha importância para ele. O importante para ele era o que Deus pensava a respeito dele. É por isso que Deus dava. É por isso que Deus enriquecia. É por isso que Deus dobrou a riqueza dele. Porque isso para ele pouco importava. Amado, você quer ser rico e enriquecido por Deus? Não cobice. Não deseje, não fica lutando, angustiado, triste porque não alcançou. Pelo contrário, o que você tem, divide, compartilha, abençoa, não se prenda, e que a riqueza não seja o fator que determina a sua alegria ou sua tristeza. Todos esses homens são, amados, foram enriquecidos por Deus porque o seu coração nunca esteve nessas coisas. Jó perdeu tudo. As pessoas estavam indignadas, a sua mulher estava indignada. Ele falou assim, como que eu saí do ventre da minha mãe? Nu. O que Paulo falou para Timóteo? Nós chegamos a esse mundo sem nada e vamos embora sem nada. O que Jó falou para a mulher dele? Eu vim sem nada, não vou levar nada, vou ficar triste porque eu perdi? Ontem eu estava com a minha avó, amados, e eu estava pensando sobre isso. Minha avó já está com uma idade bem avançada e a saúde bem debilitada. E eu estava pensando sobre uma coisa, né? Porque eu muitas vezes cheguei a falar isso. Que adianta você ter dinheiro e não aproveitar? Viajar, né? Curtir e ter as coisas. E ontem eu estava olhando para ela e o Espírito Santo começou a ministrar outra coisa em mim. Falei, Diogo, do que adianta você viajar?
curtir, aproveitar. Imagine que ela fez tudo isso, ela conheceu o mundo inteiro. Ela teve experiências no mundo inteiro, conheceu muita gente, fez muita coisa, viajou para lugares que todo mundo deseja. Olha a vida dela. Olha a situação que ela está agora. Isso contribuiu alguma coisa para a vida dela? As lembranças estão amenizando a dor que ela está sentindo? As fotos, os lugares para onde ela foi, resolve o problema dela agora? Nada. Por isso que Salomão fala, tudo é vaidade, é tudo passageiro. E mesmo que você desfrute do dinheiro, isso não te leva a nada. Você vai, aproveita, usa e no outro dia não vale mais nada. Agora, o que ela fez, o que você tem feito para passar por esta fase, porque depois que nós partirmos desta terra, o que nós vamos colher pela eternidade, por toda a eternidade, é isso que importa. Não é nem o que o dinheiro proporciona, não é nem o que podemos alcançar. Amados, fica uma reflexão do que a gente fez em 2018, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos abençoou. O que nós fizemos? Juntamos, guardamos, nos entristecemos, ficamos chateados porque não guardamos o que queríamos, ficamos felizes porque guardamos mais do que esperávamos, porque tivemos, porque perdemos, porque ganhamos. Como ser rico? Eu estou falando de dinheiro. Amados, é não se apegando, é não se prender nessas coisas. Esses 3 homens que eu citei aqui, Jó, Daniel e Salomão, foram riquíssimos. E eles têm essa característica em comum. O dinheiro não representava nada para eles. Nada. 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 Usufruíram, como Salomão descreve. Mas ele mesmo diz, não vale nada. Não tem importância nenhuma. Nós podemos ser ricos? Podemos. Mas se queremos ser ricos em Deus, amados, nós temos que aprender a dividir. E não colocar o nosso coração nestas coisas. Amém?